Olá, me chamo Thiago Teixeira Mendonça, sou aluno do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC, estou na 6ª fase e esta é a apresentação em vídeo do trabalho 1 da disciplina de Hidrologia, com o professor Pedro Borges. Olá, meu nome é Vinícius Nascimento, graduando do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC. E ao longo desse vídeo, junto com meu colega Thiago, iremos descrever sobre o nosso projeto, a Bacia Hidrográfica da região de Urubici. A bacia hidrográfica é a melhor unidade para o planejamento da gestão de recursos hídricos. Logo, é necessário saber localizar e delimitar uma bacia hidrográfica. O objetivo desse trabalho é delimitar uma bacia hidrográfica e calcular seus índices físicos, necessários para o planejamento e gestão da bacia. Os índices físicos de uma bacia estão ligados diretamente à sua geomorfologia. Estudos como esse são muito importantes para propósitos como prevenção de enchentes, abastecimento e agricultura, por exemplo. A geomorfologia é um ramo da geografia que estuda as formas da superfície terrestre. Logo, ela identifica, descreve e analisa relevos, assim como todos seus aspectos ao longo do tempo, também contribuindo para o entendimento dos ambientes naturais e das alterações desencadeadas pela ocupação humana. O principal agente modelador do relevo é a água, que modifica o relevo terrestre, tendendo a uniformizá-lo, assim como a geomorfologia da bacia influencia nas características dos corpos da água. O principal efeito capaz de modificar o ciclo hidrológico é o escoamento superficial, sendo o sistema fluvial o mais importante. Portanto, analisar essas relações são essenciais em qualquer estudo de caracterização de bacias, tanto para fins acadêmicos quanto para projetos. Essas análises possibilitam a recuperação de áreas degradadas e prevêem o futuro de uma área, definindo quais dessas áreas têm maior risco em termos de deslizamentos ou enchentes, por exemplo. A bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas subterrâneas e de outros rios escoam em direção a um determinado curso da água, abastecendo. O presente trabalho se propõe a analisar uma bacia localizada na região de Urubici, em Santa Catarina. Urubici é um município do estado da região serrana de Santa Catarina, localizado na região hidrográfica 4, Planalto de Lages. Todos os cálculos e processos desse trabalho foram executados no programa de livre acesso e código aberto chamado QGIS, que é um software livre, multiplataforma de sistema de informação geográfica que permite a visualização, edição e análise de dados georreferenciados. Os arquivos de mapas de divisão territorial do Brasil usados para indicar a localização da bacia foram obtidos pelo site do IBGE. Para a delimitação da bacia hidrográfica a partir dos dados do modelo digital de elevação, pegamos a imagem raster de toda a região do Planalto de Santa Catarina. Uma imagem bem grande. Então, criamos um simples polígono para recortar esta imagem em torno, mais ou menos, da bacia que tínhamos feito à mão na etapa anterior. Este recorte foi feito simplesmente para facilitar e diminuir a quantidade de itens à mostra na tela. Então ele foi feito com um espaço grande em relação à bacia que tínhamos feito antes, mas muito menor do que toda a região original. Do MDE, Modelo Digital de Elevação Recortado, iniciamos processando as imagens usando algumas funções do QGIS. Primeiro, utilizamos a função r.fill.dir, que nos fornece 3 arquivos diferentes: o Flow Direction, o Depressionless DEM, Depressionless MDE e Problem Areas. O Problem Areas não utilizamos. O arquivo de Depressionless DEM significa o modelo digital de elevação sem erros, sem dados que faltavam. Então ele pega toda a imagem e pega pontos que estavam sem nenhum dado e preenche isso. Com este arquivo prontos, inserimos dentro da próxima função, que se chama r.watershed. Esta calcula os rios a partir dos dados de modelo digital de elevação. Então, utilizamos um parâmetro Minimum Size of Exterior Watershed Basin, que era opcional, como 5.
Rodamos a função e ela nos forneceu 2 arquivos, Drainage Direction e Stream Segments. A Drainage Direction é a direção de drenagem e os rios encontrados. Por último, utilizamos a função r.water.outlet, em que colocamos o arquivo Drainage Direction como input e o arquivo Stream Segments utilizamos como um guia para a seleção do exutório da bacia, ou seja, nós aproximamos bastante próximos do arquivo Stream Segments, encontramos o exutório da bacia, clicamos nele e aí a função conseguiu encontrar automaticamente a bacia da região. As hierarquizações dos rios segundo o método Strahler foram feitas neste trabalho de 2 formas. A primeira foi para o arquivo Shapefile, que utilizamos o plugin chamado HY2RORESO, que automatiza essa análise toda. Então você fornece o arquivo line_string e ele pega a tabela de atributos e cria uma nova coluna e insere lá o Strahler e diz qual é o valor. O segundo, que foi o arquivo que obtemos no MDE, foi feito à mão, porque não conseguimos rodar o plugin de forma alguma, então selecionamos primeiro todos os rios de primeira ordem, criamos a tabela e colocamos lá Strahler 1, atualizar todos. Aí depois desselecionamos e selecionamos os rios de segunda ordem, Strahler igual a 2, e etc. até a quinta. Os cálculos em si foram feitos na calculadora de campo do próprio QGIS, e utilizamos a expressão cifrão área e cifrão perímetro, respectivamente para área e perímetro. Para o cálculo do perímetro e da área das bacias, utilizamos as 2 que delimitamos anteriormente. A primeira que foi feita à mão e a segunda que foi delimitada a partir do MDE. Esta segunda bacia estava com o perímetro bastante rugoso, então decidimos utilizar a função Vector Geometry Tools Simplify para deixar as bordas mais lisas, e utilizamos o método de Douglas-Pilker com tolerância igual a 50 metros. Para o cálculo do comprimento do maior rio, tivemos primeiro que analisar visualmente toda a bacia, todos os rios da bacia para descobrir qual era o maior. Ficamos entre 3 e então medimos o comprimento dos 3 para descobrir qual era o maior definitivamente. Basicamente, o cálculo foi feito também na calculadora de campo e utilizamos a função cifrão length, e isso dá como resultado o comprimento de cada pedaço de rio, porque o QGIS às vezes ele entende que às vezes um rio principal ele é feito de vários pequenos rios. Então, primeiro usamos a função length, que dá o comprimento de cada pequeno rio, e depois usamos a função sum parênteses comprimento fecha parênteses, sendo que comprimento refere-se ao que descobrimos anteriormente, o comprimento de cada rio. Então ele somou todos os comprimentos dos pequenos rios e deu o comprimento total. Aproveitamos também essa etapa para calcular o comprimento total dos rios da bacia, que foi feito da mesma forma, mas ao invés de selecionar só o rio principal, usamos a somatória de todos os rios. Os cálculos de largura média, fator de forma e índice de compacidade da bacia foram feitos no Python no terminal. São equações básicas em que simplesmente substituímos os valores. Por exemplo, largura média, B é igual a área total dividido por comprimento do rio principal, substituímos. Fator de forma é igual a área sobre o comprimento do rio principal ao quadrado, substituímos também. Então, foi isso que fizemos nessa parte. No cálculo de densidade de rios e densidade de drenagem, precisamos contar à mão o número total de rios de cada ordem. Então, tinham 42 rios na primeira ordem no arquivo Shapefile, 11 rios na segunda ordem, e no MDE tinham 122 rios de primeira ordem, 22 rios de segunda ordem, etc. Os cálculos, a densidade de rios é calculada a partir do número total de rios, divisão do número total de rios pela área da bacia. Então, no Shapefile tinham 60 rios, no MDE tinham 152, e a densidade de drenagem é calculada pelo comprimento total dos canais. No Shapefile tinha 61 km e no MDE tinham 78 km. A curva hipossométrica foi construída a partir da função Hypsometric Curves no QGIS. Essa função exporta um arquivo .csv e tem como configuração de parâmetros o tamanho do step. Nós usamos um step igual a 10 porque entendemos que, apesar de ser um step pequeno, ele deixaria o gráfico mais curvado e liso. Então, o arquivo exportado foi aberto no Python e os seus dados foram analisados com o plugin Pandas.
que o plugin Matplotlib foi usado para plotar o gráfico. Usamos uma simples função para calcular a média e a mediana, e coincidentemente as duas ficaram com o mesmo valor. Por último, plotamos o gráfico com uma reta no meio indicando a média e mediana. Este gráfico de perfil de declividade foi feito no plugin Profile Tool do QGIS. Sua lógica de funcionamento é o seguinte: ele compara os dados da localização do layer do maior rio com os dados de elevação do layer base MDE. Ou seja, insere-se o MDE como fundo e coloca-se o maior rio em cima dele. E aí, então, esse plugin vai analisando o ponto a ponto qual é a altitude do rio. E aí, conforme ele vai chegando do seu ponto mais alto até o menor, ele vai plugando esse gráfico, plotando o gráfico, e nos dá esse resultado final. Depois, para o cálculo de declividade média e declividade total do curso, simplesmente substituímos os valores nas fórmulas. Declividade total é igual a altitude máxima menos altitude mínima, dividido por comprimento maior do rio, e declividade média é a altitude média dividido pela metade do comprimento maior do rio. O tempo de concentração é o tempo necessário para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial na seção estudada. Para o cálculo neste trabalho, utilizamos 3 fórmulas empíricas, a de Van ter Scholl, Kirpes e Pickering. Elas dão como resultado o tempo de concentração em horas. Os cálculos foram feitos numa planilha do Excel. Os dados obtidos em todas as sessões anteriores foram usados para montar a seguinte tabela, que possibilitou tirar algumas conclusões. A ordem de Strahler, área de drenagem da bacia, perímetro da bacia, comprimento do rio principal, largura média da bacia, fator de forma, índice de compacidade, declividade média do rio principal, declividade total do rio principal, tempo de concentração para Kirpes, Picking e para Van ter Scholl ficaram com resultados bastante semelhantes. Já os valores de comprimento total dos rios e densidade dos rios obtidos através do Shapefile e do MDE ficaram bastante diferentes. Isto se deu porque na etapa 2.4, em que definimos a rede de drenagem a partir do MDE, o threshold utilizado, 50, que inicialmente tinha sido compreendido pelos autores como um bom valor, ficou grande demais. Portanto, o software ficou com a sensibilidade alta demais e demarcou um número muito maior para o MDE do que para o Shapefile, que ficou com 152 contra 60. O perímetro da bacia em Shapefile tinha ficado bastante diferente inicialmente ao perímetro da bacia em MDE, um valor de mais de 25%. Percebendo isto, voltamos para a etapa de delineação da bacia MDE e utilizamos a ferramenta Simplify, que simplificou o perímetro e deixou-o mais liso. Quando calculamos novamente o perímetro, este ficou com uma diferença de apenas 10% comparado ao do Shapefile, que é um valor aceitável para nós, já que o Shapefile foi feito à mão e não tem precisão científica. Os valores da média e mediana da bacia, que foram calculados no Python, ficaram iguais, coincidentemente. Estranhando essa semelhança, os autores levaram para uma planilha do Excel e calcularam e obtiveram o mesmo resultado, portanto, confirmando esta semelhança. Após todo esse trabalho, chegamos a algumas conclusões. Concordamos que o estudo de bacias hidrográficas é um ramo de engenharia ambiental de grande importância. Conhecer as características, informações e dados de uma bacia abre possibilidades para a elaboração de diversos estudos que causam impactos diretos, não só na vida humana, mas em toda a fauna e flora local. Apesar da semelhança de resultados obtidos nos cálculos com fontes de dados Shapefile e MDE, é da compreensão dos autores que o primeiro é mais adequado para os estudos do que o segundo. Todo o processo fluiu mais facilmente nos cálculos com os arquivos Shapefile, que são mais precisos do que os convertidos por MDE. Houve diversos erros, desde pequenos a majoritários, quando trabalhando com os arquivos MDE, o que tomou o tempo desnecessário e que poderia ter sido usado para fazer contas ou avançar na escrita. Mesmo assim, é interessante a possibilidade de se ter mais de uma fonte de dados para comparação quando se for analisar uma bacia. As taxas de incerteza podem ser bastante grandes, considerando que os métodos de levantamento são imperfeitos e têm características diferentes, sendo alguns indicados para grandes áreas, outros para terrenos menores, terrenos assentados, terrenos planos, entre outros. Tecnologias estão sendo aprimoradas com o tempo e a tendência é a dos levantamentos ficarem cada vez mais precisos.